Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta como prometido. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Vai melhorar mais daqui a pouco. Primeiro porque a gente vai aprender e segundo porque, se Deus quiser, o cachorro do vizinho vai parar um pouquinho de latir pra gente conseguir entender um pouquinho aqui do conteúdo. Pessoal, eu tinha falado com vocês no vídeo anterior que nesse vídeo agora, a partir de agora, né, na verdade a gente vai adentrar mais aí na parte técnica do mercado. E como eu falei, a gente vai aprender como ler as velas antes da gente ir para a tendência, antes da gente ir para a estratégia. É muito importante agora, nesse momento, a gente entender o que o gráfico está falando com a gente, qual a história de cada vela. E eu trouxe aqui, trouxe algumas para a gente interpretar, as que eu considero mais importante, né? Não sou eu, mas meus colegas traders, a gente sempre usa mais esse tipo de padrão. Já falei para vocês também de como funciona aqui a dinâmica da plataforma. Quero ver com vocês aqui também a estrutura, né, dos corpos se formando aqui durante o tempo. Mostrar para vocês novamente aqui, para quem não viu, como você vai configurar a questão de tempo de inspiração e o tempo da sua vela. Inicialmente você vai abrir, né, aqui está exatamente da mesma forma que eu deixei no último vídeo, não alterei nada. Você vem aqui, ó, nesse minuto. Geralmente vai estar em 1 minuto. Aqui você vai ter esse leque de opções. Você vai ter aqui a partir de 5 segundos a 1 dia. O que significa? Significa que quando você escolhe uma dessas opções, por exemplo, vou colocar aqui em 5M, que significa 5 minutos. Significa que cada velinha dessa aqui possui um tempo útil de vida de 5 minutos. O que significa? Vai nascer nos 5 minutos fechado. Por exemplo, agora são 5 horas da tarde e 3 minutos, ou seja, falta esse tempinho aqui, ó, para fechar as 5 horas da tarde e 5 minutos. Quando isso acontecer, vai nascer outra vela e essa aqui vai ficar para trás e vai formar a tendência como a gente está vendo aqui. Vai formar o conjunto de velas pela qual a gente vai operar, né? É a base. Significa que quando acabar aqui, ele vai ter deixado a sua história de tempo e preço. Como assim? Aqui, ó, você tá vendo? Tem a história do tempo e aqui não são números aleatórios, isso aqui são os preços. Como a gente sabe, a gente está operando aqui, quando a gente não opera em moedas, em paridade de moeda, como você vê aqui, GBP, JPY, a gente vai operar com ações, né? E as ações nada mais são que preços, valores do mercado pelo qual está sugerido você operar. Aqui no caso que está aberto é o Facebook. Significa que as ações do Facebook nesse período aqui estão se desvalorizando, melhor dizendo, já que está vermelho, e é exatamente isso que você vai entender. Tá vermelho, tá desvalorizando. Eu vou abrir aqui o Paint para mostrar para vocês algumas figuras para você poder entender melhor. Vou colocar aqui para esse lado, pronto. Aqui é tudo muito sugestivo, como eu falei para vocês. De início agora, você vai ter que começar do básico. Se você já sabe, continua, porque as suas raízes no mercado é que vai te fortalecer. O que mais tem é gente que se julga profissional, né, que diz que não precisa mais, cometendo erros grotescos porque ignora o básico. A gente não pode de maneira alguma fazer isso. Enquanto eu passo para vocês aqui, eu estou revisando, pessoal. A gente tem que sempre revisar nossas aulas, revisar o que a gente aprendeu, o que a gente ainda não sabe, dividir. Eu tenho um plano de estudos muito bom, que eu vou passar para vocês depois, que eu aprendi com um campeão de memória da América Latina chamado Alberto Delisola. Ele me ensinou uma técnica muito boa para aprendizado. Depois, conversando melhor com vocês, a gente vai falar sobre isso. Agora vamos aqui para o gráfico. Beleza, eu tenho aqui essa tabelinha. Aqui está dizendo que é um candle de alta, aqui um candle de baixa. Como você já sabe, candle é nada mais que vela, né? Candle, vela em inglês. Aqui a gente tem o chamado corpo da vela. Toda essa massa, que eu gosto de chamar assim para ficar melhor de entender, essa massa que contém aqui na vela, seja verde, seja vermelha, é o corpo dela, é o tronco, né? É o que faz ela ser considerada uma vela de valorização, empurrando o preço para cima, ou uma vela de desvalorização, empurrando o preço para baixo. Tranquilo? Como a gente faz para saber o que essa vela fez? Se ela está desvalorizando, se está valorizando, como foi a história dela, como através da história dela eu vou tomar a decisão para a próxima vela, né? Porque afinal de contas o que a gente quer é a próxima vela, que é a vela que já passou, não tem como a gente fazer dinheiro nela, né?
Beleza. Nessa situação aqui, que você vai ver uma velinha verde, independente da figura dela, agora você vai focar só na cor. Independente da figura, pode ser do tamanho de um trem, pode ser minúscula, sendo da cor que a gente está estudando, você vai prestar atenção nisso quando você abrir o seu gráfico. Beleza, aqui eu tenho uma vela verde, um candle verde. O que significa? Significa que o mercado está de alta, que ele se valorizou nesse tempo. Aqui eu tenho o tempo, e aqui eu tenho o preço. Tranquilo? O que significa essa vela aqui? Significa que na hora X, vamos supor aqui meio-dia, essa velinha aqui teve uma alta. Ela indicou uma valorização do mercado. Significa que ela nasceu nessa região. Esse foi o ponto de partida da vela. A outra vela teve que morrer aqui, nesse ponto aqui onde ela partiu. A partir desse momento, ela fez o quê? Ela, como sugere a setinha aqui, ela se valorizou. Foi só isso, Diego? Ela só se valorizou e pronto? Qual informação a mais eu posso tirar dessa vela? Aí você começa a fazer a leitura do corpo em si, do que compõe o corpo, que são aqui as sombras, o tamanho da vela. Nesse caso aqui, a gente tem aqui um possível candle de alta, né? Como a gente já vê pela cor. Nasceu, voltou, teve a chance de voltar, que aqui a gente vê essa sombra, que sugere que o preço veio até embaixo aqui, ele ficou vermelho durante esse período de tempo, independente do período, pode ter sido só um segundo, pessoal. Pode ter passado aqui só um segundo e já ter se recuperado, mas sempre vai deixar a sombra até onde a vela vai, para baixo ou para cima, independente da posição em que ela esteja. Tranquilo? Começou, valorizou ou desvalorizou, como eu falei, independente do tempo. O que importa é que ela morreu em alta. Morreu aqui em alta. Tá meio bagunçado esse negócio. Veio, se valorizou, desvalorizou e morreu aqui. Vamos entender melhor sobre as sombras agora. O que essa sombra aqui significa, Diego? Aqui, como a gente já sabe, a gente tem a linha de preço. Essa vela, a gente pode pressupor que ela nasceu valendo R$100. R$100. Aqui foi quando ela começou. Começou aqui, valia R$100 essa ação. No decorrer do tempo, ela valorizou-se até aqui 1,50, que é o preço onde ela está agora. 1,50. Se valorizou mais um pouquinho, foi até aqui 1,70. Só que a partir dos 1,70, ela começou a perder valor. Os vendedores começaram a chegar junto aqui nela. O que foi que ela fez? Ela retraiu. Sempre que você ouvir a palavra retração desse mercado, significa recuada. A recuada da vela ou recuada da tendência. Aqui nesse caso, a vela teve uma retração, ou seja, ela recuou. Ela estava numa posição melhor em relação ao valor e ela teve, por motivos de força maior, os vendedores empurraram o preço aqui para baixo. Ou seja, ela estava valendo aqui 1,50, chegou a valer os seus 1,70, porém ela não suportou a pressão dos vendedores, voltou aqui para os 1,50. Só que antes dessa vela acabar, ela teve, como ela não veio até aqui ainda, onde está essa sombrinha, ela veio, se desvalorizou até os 90 centavos. Beleza? 90 centavos, como sugere aqui a sombra. Depois desse momento, depois de ter se desvalorizado até os 90 centavos, se recuperou e foi para onde? Nos 1,50. Essa foi a história que a gente pode interpretar que essa vela passou para nós. É informação da minha cabeça? Não, é o que a vela está dizendo. A partir dessa informação, eu posso tomar uma decisão para a próxima vela? Posso. Depende do contexto. Aqui a gente só vai entender como essa vela funciona, como funciona a dinâmica dela, o comportamento enquanto ela está viva, enquanto ela está ativa no mercado. Para mim saber se a próxima vela vai subir ou vai descer, eu preciso saber isso aqui? Precisa. Porém, não só isso. Você vai precisar de várias confluências para você entender o que o mercado está querendo fazer a partir desse ponto, a partir do ponto dessa vela. Então, Diego, eu entendi.
Então isso aqui é o ABC do trade. Tranquilo? Isso aqui é o ABC. É o ABC que você precisa saber antes de formular as suas primeiras palavras, que no caso são as suas primeiras operações. Tranquilo? Dei esse exemplo aqui no mercado de alta, mas a gente tem aqui um espelho do mercado de baixa que é exatamente a mesma coisa. Só muda a tendência no caso, né? Aqui a vela abriu nessa posição. Por que que ela abriu em cima e essa aqui abriu embaixo? Porque essa vela aqui é uma vela de alta e essa é uma vela de baixa. Seria impossível essa vela ter nascido aqui e ter morrido vermelha, concorda? Porque o preço final dela de fechamento já está aqui, ó. Já está aqui. Então, como é que se formou aqui esse corpo? É impossível. Entendeu? Não dá para descer para cima. Você sobe para cima e desce para baixo. Aqui teve a abertura da vela, a abertura dela, e ela continua com a sua história. Pode ter subido aqui e ter ficado um candle de alta. A partir da abertura para cima, ela vai ser verde, e da abertura para baixo vai ser vermelha, como vocês estão vendo aqui. Abertura para cima, verde. Abertura para baixo, vermelha. Veio aqui, por um breve momento chegou a ficar positiva, né? O mercado recuperou esse preço, mas o mercado também impulsionou o preço para baixo, jogou o preço lá embaixo, mas ele exagerou, jogou o preço baixo demais nessa zona aqui. O que foi que fez? Os compradores, a galera aqui, verdinha, disse assim, não, aqui não vai dar certo não. Eu tô querendo defender essa região de preço aqui, lembra? Isso aqui são valores reais, são dinheiro, pessoal. São dinheiro, as pessoas colocam ordem de compras e ordem de vendas aqui nesses pontos. Por isso tem essa variação de preço. A gente nunca vai ver um mercado 100% limpo, né? Sem sombras. Porque aqui são ordens e mais ordens em cima de ordens, e quem levar melhor é quem está melhor posicionado financeiramente, né? Quem coloca mais dinheiro aí. Os grandes players, né? A galera que não aceitou o preço aqui embaixo e impulsionou o preço para cá. Não foi o suficiente para reverter, para chegar aqui, ficar verdinha, ficar positivo, mas deu uma retração. Lembra o que é retração? Exatamente a mesma coisa ele fez aqui. Trouxe para cá essa retração. E quais são as outras variantes, né? Em que situações de corpo eu posso identificar isso? Como eu falei para você, isso aqui você não vai fazer suas operações baseadas só nisso. Você precisa de toda uma carta, de todo um preparo de tendência, de fluxo, para você entender como o mercado de fato funciona. Esse aqui você está aprendendo a colocar o A depois do B, entendeu? Vou passar para você aqui agora alguns exemplos, né, diferentes, com outros tipos de candle, outros tipos de gráfico. Como eu falei no último vídeo, a gente não precisa aprender tudo, a gente só precisa aprender o que é eficiente. O que você aprender aqui que for te distrair, só vai poluir sua cabeça, poluir seu aprendizado, não vai te levar para lugar nenhum, tá bom? Então a gente vai focar aqui no básico, no que funciona, tá bom? Vou colocar aqui, prontinho. Agora a gente vai começar a trabalhar a dinâmica que eu comentei no tópico passado, em outras situações, em outros tipos de vela. Você pode ver aqui que a gente tem muitas variações de tamanho de vela, de tamanho de pavio, que é a sombra, né, que eu comentei no tópico passado. A gente tem aqui as forças mais especificadas, né, força de compra, força de venda. E a gente vai tentar aqui, tentar fazer uma dissertação, basicamente, do que essa vela quer dizer quando ela tem esse tipo de comportamento, quando tem esse tipo de comportamento. Pessoal, pesquisando, o que você mais vai ver também são os nomes. Eu não vou focar nos nomes, por quê? Porque na prática eles significam absolutamente nada. Na prática não significam nada, pessoal. O que significa é a dinâmica do candle, a dinâmica do que ele quer fazer. Não conta nada se você souber o nome de todos e não souber o que ele significa quando aparecer no gráfico para você, quando você estiver operando. Nem a história, né, do candle, que é o foco aqui desse vídeo. A história do que esse preço, essa variação de valor quis te passar para quando você for fazer suas análises. A gente pode começar aqui com esse candle gigante, que não deixou sombra, né, no momento da sua morte.
Quando ele passou de um candle para o outro, não deixou nenhuma sombra. Diego, isso significa que esse candle é um candle de alta? Obviamente ele nasceu aqui. Isso significa que ele começou aqui, foi, morreu aqui exatamente, não teve nenhuma variação de preço? Não, isso não significa. Significa que ele nasceu aqui, essa informação está correta, e ele morreu aqui. O que ele fez no meio pode ter sido uma loucura. Ele pode ter começado, subido dessa forma, como eu falei, é possível, mas pouco provável. Pouquíssimo provável que ele tenha feito esse tipo de movimento logo de cara. Geralmente ele começa, geralmente ele começa pela base, vem, tem alguma variação de preço, sobe, mas o que a gente sabe é que ele teve força, ou seja, ele é um candle de força. Tem uma bugada aqui no mouse, mas ele continua sendo de força. Candlezinho de força significa que ele veio, em nenhum momento fraquejou, foi pra baixo, foi pra cima, foi com tudo e fechou aqui em cima. Tranquilo? Isso significa que ele é um candle que tem bastante força e influência no mercado. Como eu falei pra você, aqui atrás você sempre vai ver o preço, né? E como ele nasceu numa região, o preço aqui é ascendente, como ele nasceu aqui numa região e foi pra cima, ele é um candle de força porque ele valorizou muito forte. Se ele fosse pra baixo aqui, significaria que ele não é um candle de força porque ele desvalorizou, porque ele é vermelho? Não, continua sendo um candle de força, porque ele teve a força pra influenciar o mercado, independente do lado, beleza? Esse aqui, pode chamar ele de candle de força, mas não fique nessa bitolado que você precisa decorar os nomes, que você precisa saber o nome de todas as figuras que tá aqui. Você entendendo a dinâmica de como ela funciona, já vai te ajudar muito. Aqui a gente tem o famoso martelo. O martelo, ele significa o seguinte. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o preço nasceu aqui, nesta região. Por um momento ele foi para baixo, até onde sugere a sombra. Quais são os requisitos para uma vela ser considerada martelo? A sombra dela precisa ter no mínimo 3 vezes o tamanho do corpo, tranquilo? Tem 3 vezes o tamanho do corpo, é considerado um martelo, pode se encaixar no padrão em que você está se operando. Geralmente, não é regra, como eu falei, tudo vai depender da tendência, da confluência, uma série de fatores que você vai aprender, pode ficar tranquilo, mas geralmente esses dois indicam continuação da tendência. Qual é a tendência, Diego? Qual é essa velinha aqui? É uma vela de força de alta, tendência de alta, tranquilo? Geralmente, e qual é a história dessa vela? A história dessa vela, ela significa que ela nasceu naquela região, veio até aqui e teve uma recuperação de preço até a sua base, até a sua abertura e superou sua abertura morrendo aqui verdinha, tranquilo? Essas velas aqui, como eu falei, geralmente indicam continuação da tendência. E essa aqui, Diego? Essa aqui é um chamado spin top. Significa o quê? Nasceu aqui na alta, sempre, pessoal, sempre vai nascer no cantinho de cá. Se for de alta, teve aqui essa alta, tá bom? Sempre vai nascer aí. Lembra da valorização, porque ela é um verde, teve ali a sua valorização. Durante o momento da vida útil dele, desceu, teve aqui sua desvalorização, se recuperou, porém morreu abaixo, morreu aí no meio a meio, o que caracteriza ele como um candle de continuação de tendência, continuação de indecisão, no sentido de lateralização. Geralmente, quando você vê esse candle aqui num contexto lateralizado, no mercado lateralizado, não significa que você vai ter uma grande movimentação para cima ou para baixo, de rompimento. Significa mais uma continuação da lateralização, da consolidação, como eu gosto de falar. Esses aqui já são de enfraquecimento de tendência. Esse aqui é um martelo invertido, tá bom? E esse aqui é uma estrela da manhã, se eu não estiver enganado. Nem eu foco muito assim nos nomes. O que significa? Eu vou mostrar para vocês aqui, para ficar mais simples. Ó. Imagina que aqui você está em uma tendência claramente de alta. Chegou bem aqui, você encontra uma velinha assim, desse jeitinho aqui. Terminou verde, terminou. Porém, olha a rejeição. Olha o tanto de gente, né? O tanto de gente que estava posicionada nessa vela. E ela veio até aqui e foi rejeitada. Essa alta foi rejeitada. Olha o tamanho aqui. É só você usar um pouquinho a cabeça. Olha o tamanho da rejeição. Rejeição é o seguinte: cara, eu não quero que o teu preço venha até aqui. Os vendedores falando: eu vou empurrar você lá para baixo. Você veio para cá de gaiato, volte lá para baixo. O que significa? Significa que essa zona
está sendo a zona defendida pelos vendedores. E por que que eu vou comprar indicar alta perto da zona de quem está defendendo venda? É suicídio. No mínimo, vou ficar no 0 a 0, vou ficar lateral. E é muito mais provável o loss. Por isso, essa velinha aqui, essas duas em conjunto, na verdade sendo uma mais forte que a outra, né? Fracas na sua tendência, mais forte para reversão. São vendas basicamente de reversão de tendência. Vão pressupor para nós que tem gente defendendo aqui a venda. Que essa região onde ela se encontrar é uma região onde está tendo muitos vendedores. Então eu vou ter muita cautela antes de comprar perto dessa região. Vai ter situações, quando vocês estiverem mais avançados, que vocês vão ver que isso aqui é gatilho para compra. Mas isso aí já é outro assunto, outra história que vocês vão ver aí quando a gente se aprofundar mais no vela a vela, porque depende da tendência, depende do seu alvo, depende das suas zonas fortes, depende de muita coisa. Como eu falei para vocês, aqui você está conhecendo o gráfico, você está conhecendo a movimentação da vela. Você não vai usar isso aqui como gatilho, tá bom? Isso aqui não é gatilho de venda. Isso aqui não é gatilho de venda, tá bom? Vindo aqui para baixo, a gente tem basicamente a mesma situação, só que, obviamente, em vendas. Aqui a gente tem a nossa região dos vendedores. Aqui eu vou ser breve para não ficar muito esticado, que é basicamente a mesma explicação, só reverte, né? A gente tem aqui essa zona de venda, onde o preço foi jogado para baixo, uma vela de força, claramente uma vela de força, indicando aí continuação da tendência de baixa. Aqui da mesma forma, a gente teve a recuperação dos compradores aqui, porém os vendedores conseguiram reverter a parada e saíram na vantagem. Continua sendo a mesma história, mostrando força da continuação da tendência que já está. E qual a tendência? Nesse caso aqui, tendência de baixa. Aqui, esse spin top, a gente tem basicamente a mesma situação do que a gente mostrou lá em cima. Tá mostrando ali que o mercado tá meio de água com salsicha, né? Tá meio lateral, indicando pouco volume de negociação, tá meio parado. Nessa situação aqui, é o chamado doji, que eu acabei nem falando o nome dele. Muitas das vezes ele vai morrer até sem cor, para você ver como lateral vai estar. Algumas situações vai servir como gatilho? Vai, mas vão ser muito restritas, vai ser algo bem trabalhado que você vai ter que ver com bastante calma, com outras confluências. Aqui, da mesma forma. Se eu tô aqui, possivelmente acontece muito em zona de suporte. Se aqui tem um suporte, ele me dá essa vela aqui, ó. Uma vela que tentou baixar, bateu aqui no possível suporte e reverteu. Como eu vou enxergar que o mercado vai baixar, que o mercado vai cair, que o preço vai para baixo quando eu tenho uma rejeição dessa, quando eu tenho uma queda rejeitada? Então é esse tipo de leitura de situação que você tem que entender lendo o vela a vela. Eu quero, pessoal, que vocês aprendam a caminhar com as próprias pernas, tá bom? Principalmente nesse período aqui, esse tipo de situação que a gente vai entrar agora na tendência, a gente vai começar a ver essas figuras dentro do gráfico e eu vou querer conversar com vocês sobre isso mais abertamente, falar de um jeito um pouco mais avançado, para que vocês também possam evoluir mais rápido, tá bom? Se você acha que eu deixei alguma questão em aberto sobre essa leitura de candle, né, o candlestick, você pode comentar aqui embaixo que eu vou estar te respondendo com todo prazer. Se você tem algum tema, alguma dúvida que você queira que eu grave um vídeo falando sobre isso, pode ficar à vontade também, pode deixar aqui nos comentários. Peço a você que se inscreva para receber os próximos vídeos. Agora a gente vai começar a se aprofundar mais, para daqui a pouquinho a gente já tá fazendo dinheiro desse mercado. E eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado e até a próxima.